Eu comecei aqui em Ourinhos porque os meus filhos, inclusive, são nascidos aqui. Eu sou de Salto Grande, vizinho daqui. E viemos para cá em 1939, quando a comarca, que era de Salto Grande, passou para Ourinhos. Daí, então, nós viemos morar aqui e o meu pai era vereador aqui, tornou-se vereador. E eu acompanhava meu pai, então, era mais moço, era mais jovem. E eu fiz a escola aqui em Ourinhos, escola primária, o básico aqui em Ourinhos, na Rua Paraná. Isso nos longínquos 60 anos atrás. E numa época meu pai venceu o mandato, eu não quis mais, se afastou, então eu fui candidato. E comecei a ser eleito então por um partido pequeno, naquele tempo era PDT, um partido pequeno que tinha aqui. E comecei então a minha carreira política, entendendo o que era vereador, aquele negócio tudo. Naquela época, tinha 13 vereadores na cidade, tinha 13 vereadores. A composição das legendas era de 13 vereadores. Então, na época, eu tinha bons vereadores aqui, tinha o Salvador Fernandes, o Vico Moraes, tinha vários nomes que da cidade, né? E ocorre o seguinte, a minha carreira política não foi muito grande, porque eu entrei depois da Revolução de 1964. A Revolução de 64 foi um golpe militar que foi dado no país, e o país então passou a ser uma ditadura militar. Então, uma época que não podia fazer crítica, está em vigência o ato institucional número 5, editado pelo governo federal, que era de ditadura. A ditadura, como todo mundo sabe, é um regime de exceção. Por exemplo, não tem direito do habeas corpus, mesmo que seja detido, você tem direito, agora, atualmente, na democracia, você tem direito, mas naquela ocasião não tinha direito. Então, era privado de muitas vantagens que hoje um político tem em expressar a sua pretensão, a sua participação na política, falar em Che Guevara. Naquele tempo não podia falar em Che Guevara, que falar de Cuba era preso. Foram presos aqui em Ourinhos muita gente, Salvador Fernandes foi, Pasqualic, o Vico Moraes, o João Bento, advogado muito bom que tinha aqui, já falecido, teve que refugiar para fora daqui para não ser preso. Até tem uma passagem muito engraçada, que na ocasião a polícia tinha ordem então para arrecadar do escritório dele, de advocacia, todos os livros. Então parou o caminhão da prefeitura lá para recolher, porque não tinha o recurso como tem hoje o governo federal, mesmo na ditadura, naquele tempo não tinha, né? Então a prefeitura que ajudava. Então começaram então a transportar os livros do escritório do advogado João Bento Vieira Silva Neto, grande advogado, é da esquerda. Então na hora então ele fugiu, se refugiou numa cidade próxima aí, para não ser preso, senão seria preso também, né? E ocorre o seguinte, então, eu entrei então na política numa época de insegurança
tinha dois partidos, PMDB e Arena. A Arena tinha duas legendas. Então tinha Arena 1 e Arena 2. E eu tinha muita simpatia pela Arena 2. Na época tinha muito manifestação contra a ditadura. Então havia manifestação dos operários aqui em Ourinhos, e era comandado pelos vereadores, inclusive o Vico Moraes, Lauro Milhar. O Lauro Milhar foi cassado por ter participado de apoio a Che Guevara, a Cuba. Então ele acabou sendo cassado na ocasião, era presidente da Câmara. E na ocasião até então eu fui eleito. Como é que eu fui eleito? Eu fui eleito pela legenda número 2 da Arena. Por quê? Porque nós tínhamos só 3 vereadores só, de apoio para mim. Daí então precisava de mais 4 para inteirar 7. Para inteirar 7, né? E, então precisava de mais 4. Então a Arena 2 me apoiou na ocasião. Eu acabei sendo eleito presidente da Câmara contra o antigo arenista, o advogado Ari Negrão. Ari Negrão. Foi presidente também do Legislativo aqui também. E ocorre o seguinte, que na época então, como estava dizendo no início, era muito restrito uma manifestação. Qualquer manifestação contrária ao regime, à ditadura, era conduzido preso sem direito do habeas corpus. Não tinha o habeas corpus como tem hoje. Hoje, qualquer cidadão só pode ser preso em delito rápido. Não pode ser assim, como era antigamente, detinha e levava da cadeia. Tinha o Chico Soldado aqui que levava os vereadores da cadeia. Tinha 3 ou 4 vereadores que estavam presos lá. Dirceu Correia, o Vico Moraes, o Salvador Fernandes, que era jornalista, tinha um jornal aqui na cidade e fazia crítica ao governo, né? Nesse período, então, era muito restrito a participação política. Agora, nesse período, eu fiz faculdade de Direito em Jacarezinho, fiz em Bauru, Bragança Paulista, me formei daí. Daí mudei daqui, por desinteligência aí, política, inclusive, eu mudei daqui. Mas quando findou o meu mandato foi o seguinte, foi um mandato assim de promoção. Por exemplo, eu criei na mesa da Câmara, eu comandava a mesa da Câmara. 4 vereadores, vice-presidente e 2 secretários. E então, na ocasião, então, eu comandava, então, comecei a fazer visitas protocolares. Foi muito comentado aqui, nunca houve isso. Então, nós fazíamos visitas, assim, não só as entidades públicas, como também a ciência social, que era muito importante aqui em Ourinhos, né? Precisava do apoio, né? Então, nós fazíamos visita protocolar, ia eu, o presidente, o vice-presidente e os 2 secretários da Câmara. Nós íamos junto, era irradiado pela emissora local, Rádio Clube de Ourinhos, na ocasião. Não tinha televisão, como é hoje. E ocorre que, então, eu fazia visitas protocolares para sentir de perto das necessidades das entidades sociais. Tinha várias entidades aqui, até negócio de proteção ao menor, tinha albergue noturno, tinha tudo isso aí. E ocorre o seguinte, então, que na ocasião, então, quando foi cassado o ex-prefeito, Lauro Milhar, do MDB, ele é do MDB, do mesmo partido meu. E na época que eu fui eleito como vereador do MDB também. Até o jornal Estadão de São Paulo tem um recorte até no Estado, que dá uma notinha lá, um caso inédito aconteceu
durante o regime militar. Um vereador do MDB era eleito presidente da Câmara em Ourinhos. Era eu o vereador, eleito pelo MDB. E, naturalmente, eu fazia, na época, então, o prefeito era o Camerlinho Caló. Eu fazia o jogo dele, porque, afinal de contas, ele não era do MDB, mas ele que comandava a Arena 2. Tinha 2 arenas. E, naturalmente, por divergência lá, foi por isso que eu fui eleito presidente da Câmara. Na época, então, fizemos o Lauro Milhari, o prefeito, fizemos várias solenidades aqui, né? E, na ocasião, depois da cassação do prefeito Lauro Milhari, eu procurei o vice-prefeito, que eu achava que era meu amigo, vereador comigo. Eu achava que o lugar não podia ser do presidente da Câmara substituir o prefeito na cassação. Seria então o vice-prefeito, que é o Mitu Minami, já falecido também. E na época, então, eu estava interessado em fazer alguma coisa pela cidade, então eu procurei o prefeito. Falei, Mitu, fui procurar ele lá no gabinete dele, aqui em Ourinhos mesmo, né? Vamos fazer alguma coisa agora para o bem de Ourinhos. Daí, fui com eles várias vezes no Conselho Federal no Rio de Janeiro, que até então não era em Brasília, como é hoje o Conselho Federal da Educação, era no Rio de Janeiro. Fui várias vezes com ele lá, e sucessivas viagens, até que conseguimos autorização para instalar. Mas para instalar precisava ter um prédio. Então eu lembrei que as irmãs estavam fechando o Colégio Santo Antônio aqui. Elas comandavam o Colégio Santo Antônio e estavam fechando o Colégio Santo Antônio. Então eu procurei ela e falei assim, eu queria alugar. Ela falou, mas alugar o prédio inteiro? Eu falei, não, 2 salas só. Da sala da presidência, uma sala dos vereadores, só isso só. E uma biblioteca, para ter biblioteca para ler. É bom, é interessante isso aí, né? A leitura, né? E na ocasião, então, eu me dediquei em tudo que precisava, para até uma verba da Câmara, para autorizar uma verba da Câmara, para a despesa que tinha, né? Porque estava tendo muita despesa. Então vieram 3 conselheiros do Conselho Federal de Educação, vieram 3 aqui. Vieram aqui e nós recepcionamos esses 3 conselheiros no hotel aqui, fizemos todo o que podia fazer, eu e o prefeito Mitu Minami. Até que conseguimos, então, a autorização para instalar a faculdade. Eu escolhi administração de empresa, porque há muitos anos o irmão do Ademar de Barros era deputado da região aqui, e ele então queria instalar aqui em Ourinhos uma faculdade de engenharia, como também pensava também numa medicina, mas tudo isso eu achava muito difícil, porque tinha que ter um acervo para conter as exigências do Conselho de Educação Federal. Então eu achava que a administração de empresas seria o ideal. E aconteceu então. Acabei conseguindo autorização para instalar a faculdade e na época então foi muito comemorado, né? Foi a primeira faculdade em Ourinhos. Na época era muito atrasado. Você vê, a população aqui de Ourinhos não era nem de 50 mil habitantes. A população foi aumentando, a arrecadação da prefeitura não era grande coisa, o vereador não percebia nada, eu não percebia nada. Inclusive, na ocasião que eu consegui a instalação da Faculdade de Administração de Empresa aqui em Ourinhos, quiseram pôr o meu retrato lá no Colégio Santo Antônio, hoje é ocupado por uma entidade de educação. Eu falei, não precisa pôr fotografia não,
Põe fotografia, amanhã eu estou fora, eles derrubam a fotografia, joga fora, a bandeira, joga tudo lá. Então é o seguinte, a participação não era grande coisa. Agora, depois com a democratização do país, é lógico que ocorreu então a chamada recuperação dos valores. Não tem, mas hoje não tem perigo mais. Hoje não tem aquele perigo que tinha antes. Você tinha que declarar adepto à Revolução de 64, porque senão você seria preso. Então era um regime violento, porque tinha o ato institucional número 5, que não tinha poder, não tinha Congresso, não tinha o poder executivo, só tinha o prefeito, que era nomeado como interventor da cidade, vinha de São Paulo o interventor, chegava aqui, ficava 15 dias, 20 dias aqui, daí mudava lá outro, trazia outro, e o povo não tinha direito de eleger ninguém para prefeito. Eu sinto saudade, porque inclusive eu era presidente, inclusive, né, na época, né, e tínhamos regalia, inclusive. Eu me lembro que uma vez o Rotary Club aqui de Ourinhos fez um aniversário e fez um banquete no IP Restaurante. O restaurante chique, que na época era novidade, tinha ar-condicionado. Então fez uma festa aqui em Ourinhos, né? Então eu me lembro que eu fui lá, fui homenageado então como presidente. E daí também, na ocasião, também eu consegui, na gestão ainda do Lauro Milhar, a denominação do nome do meu pai, numa travessa aqui perto, que hoje é a prefeitura aqui de Ourinhos aqui, Abrão Abujanra, é o meu pai. Eu queria desejar que todos nós aqui de Ourinhos, ourinhenses, sejamos bastante gratificantes as obras que estão realizando. Hoje mesmo, o meu amigo sobrinho, aí, Paulo Amaral Santos, aí, nos levou para conhecer a cidade, que eu nem conhecia mais. 40 anos que eu fiquei ausente daqui, eu não vinha quase aqui. Eu não conhecia a cidade. Então, vi o progresso, houve um progresso grande, tem mais de 100 mil habitantes aqui. Então, eu acho então, que hoje a era eletrônica, né? Hoje é muito importante a presença, por exemplo, eu estou vendo aqui o legislativo aqui de Ourinhos, que eu não conhecia ainda, o prédio novo, né? Eu não conhecia ainda. E daí então eu vejo então que foi muito importante. E eu fico muito orgulhoso disso, que tenho realizado todo esse empreendimento, bastante desenvolvimento na cidade. Eu acho tudo isso importante da vida. E eu desejo que tenha nesses 100 anos, que eu, na época, nem imaginava que eu ia chegar. Eu nem imaginava que ia chegar nessa época de assistir aos 100 anos, o centenário da cidade de Ourinhos, que eu ajudei também, modestamente, ajudei também a participar. Então eu queria agradecer muito à imprensa falada, escrita, como representado pela jornalista, pelo técnico de acompanhamento aí, também pelo sucesso de tudo isso, e desejar que tenhamos bastante sucesso e progresso ainda para tornar uma cidade líder do interior do estado e não ficar estagnada como estava estagnada naquela época. Não tinha nada, nada. Muito obrigado, então.